Hoje a gente precisa conversar um pouco sobre do porquê que a impressão de dinheiro destrói a economia do Brasil. Não somente a economia do Brasil, mas qualquer economia ao redor do mundo que tenha um governo que imprima dinheiro ali, essa economia vai ser destruída. Existem diversos países ao redor do mundo que seguem aí com a sua economia extremamente degradada, com a sua moeda desvalorizada, muito por conta de impressão de dinheiro e descontrole fiscal. Então hoje a gente precisa tratar sobre esse assunto, principalmente porque a gente segue aí sobre um ano eleitoral. Então é por isso que a gente precisa ter em mente que o próximo governo que for eleito, ele vai ter que ter um cuidado essencial sobre as contas públicas do Brasil e vai ter que evitar fazer aí impressão de moeda, caso não queira aí que a economia do Brasil vá para o ralo de vez. Então é aquele negócio, quando a gente fala de impressão de moeda, não tem como a gente não citar a questão envolvendo inflação. Quando você imprime muito dinheiro, então esse dinheiro ele tende a se desvalorizar com o passar do tempo, e essa desvalorização ela é acarretada no aumento da inflação, dado que a partir do momento em que você imprime muito dinheiro de forma não produtiva, então você basicamente estimula a demanda, ao passo em que você não tem uma oferta equivalente para suprir aquela demanda. Então, resumindo, o que eu estou querendo dizer? Imagine que a partir de agora o governo passou a imprimir dinheiro e nesse exato momento o salário mínimo de todo mundo é 10 mil reais. Mas beleza, né? 10 conto todo mês. E você pega esse dinheiro e já vai ali na loja, no shopping, comprar ali uma televisão nova, já vai logo comprar um celular novo, já vai comprar uma geladeira. Mas só que todo mundo também foi para as lojas comprar geladeira, comprar celular, comprar televisão. E quando chega lá na loja, tá lotado e não tem geladeira, não tem televisão, não tem celular para todo mundo. E é aí que você percebe que as poucas geladeiras que sobraram, os poucos celulares que sobraram, as poucas televisões que sobraram, o que a loja vai fazer? Vai jogar o preço dessas coisas aí para o topo. Afinal, tem muita gente com dinheiro querendo comprar, entendeu? Não adianta. Se tem muita gente com dinheiro querendo comprar, então inevitavelmente quem está vendendo vai oferecer um preço mais alto. Então é aí que nesse exemplo você vê que uma geladeira aí que custaria 5 mil reais, o vendedor vai vender ela por 50 mil reais. Então você vê que a impressão de dinheiro feita pelo governo para aumentar o salário mínimo das pessoas para 10 mil reais, no final de tudo, não surtiu efeito, não melhorou a vida de ninguém. Afinal, ao passo em que as pessoas começaram a ganhar mais, elas começaram também a demandar mais recursos, elas passaram a querer comprar mais as coisas, isso daí é óbvio, e a partir do momento em que as pessoas passam a ter mais dinheiro para comprar as coisas, quem está vendendo essas coisas vai aumentar os preços, dado que não tem recurso, não tem coisa suficiente para todo mundo, entendeu? Não tem geladeira, não tem celular, não tem televisão suficiente para suprir toda a demanda. Então é por isso que, de forma bem resumida, a gente consegue dizer que a impressão de dinheiro ela não funciona, ela basicamente estimula o aumento do preço e a desvalorização da moeda, ao passo em que, a partir do momento em que você mexe nessa conjuntura de imprimir dinheiro de forma não produtiva, você ainda obriga o próprio Banco Central a adotar medidas mais restritivas em relação à política monetária, entendeu? Então o que acontece? A partir do momento que o Banco Central vê essa confusão rolando, de muita gente com dinheiro para comprar, pouca gente ali com recursos para vender, e esses poucos recursos que estão vendendo estão ali jogando a preços nas alturas, então o Banco Central ele basicamente é obrigado, para tentar conter essa desvalorização da moeda, ele é obrigado a jogar a taxa de juros para cima, porque senão a economia vai para o buraco de vez. E é aí que você vê que o Brasil é um dos principais países ao redor do mundo aí que possuem juros nas alturas. O Brasil é campeão de juros altos. Se você for ver aí, os juros do Brasil sempre está alto. Atualmente a gente tem aí juros de 2 dígitos,
muito por conta desse fator aí, para tentar basicamente enxugar o dinheiro que está ali na economia, para que dessa forma a economia desacelere um pouco, para que então a inflação comece a cair, porque a partir do momento em que tem muito dinheiro em circulação, a economia está muito aquecida, mas só que por outro lado você não tem produtividade suficiente para poder suprir toda a demanda reprimida da sociedade, então a inflação vai para cima. E para tentar segurar essa inflação, o Banco Central basicamente joga os juros lá para cima também. Só que como nós já falamos em vídeos anteriores, se você acompanha o canal, você já sabe que juros altos é ruim para todos aqueles que estão endividados, é ruim para quem é jovem, é ruim para quem é empreendedor. Afinal, se você tem uma empresa, você precisa pegar dinheiro emprestado ali para poder abrir uma filial, comprar um equipamento. Com juros estando alto, você não consegue fazer isso. Se você está endividado, você vai pagar juros maiores. Então você meio que não consegue sair das dívidas, vai acabando virando uma bola de neve aquilo dali. Você não consegue sair das dívidas. Se você é jovem, você quer abrir um negócio no digital, quer abrir um negócio físico, independentemente de onde você queira abrir um negócio, se você queira fugir do CLT, queira fugir do supermercado, empreendendo não vai dar, porque o juros está alto e qualquer coisa que você for adquirir ali para sua empresa, você vai ter que pagar juros maiores. Então é ruim para todo mundo. É o freio de mão da economia puxado, entendeu? Os juros altos é basicamente isso, o freio de mão da economia puxado. É o remédio amargo que o Banco Central aplica na economia para que a economia não morra de vez. Então é aquele negócio, juros altos é ruim, mas só que ele é necessário para poder evitar o colapso total da economia, porque senão, se os juros não sobem, a inflação ela dispara, a moeda se desvaloriza e quando pensa que não, a gente vira ali uma Venezuela, a gente vira uma Argentina antes do milênio entrar. Então é por isso que a impressão de dinheiro ela é tão danosa a uma economia, ela é tão danosa para a própria população. É por isso que se amanhã o nosso salário mínimo passar a ser 10 mil reais, eu não vou comemorar, por mais que pareça ser bom assim em um primeiro instante. Quando você for ver, com o passar dos meses, isso daí vai ser ruim, vai ser pior do que quando a gente recebe 1.000 reais, entendeu? Porque só iria ser bom se o governo arrumasse algum jeito de aumentar a produtividade também, entendeu? Um dos principais problemas do Brasil é a produtividade. Quando eu falo de produtividade, eu estou falando basicamente a capacidade das indústrias brasileiras, das empresas brasileiras de produzirem. Então só iria ser bom em um cenário onde todo mundo tem 10 mil reais, mas só que tem geladeira, tem celular, tem computador, tem de tudo para todo mundo em abundância. Isso daí não faria os preços subirem e faria toda a sociedade próspera, todo mundo feliz. Mas só que infelizmente essa daí não é a realidade. Não existe produtividade no Brasil. O exemplo que a gente tem aí é a própria Venezuela. Para você comprar alguma coisa no mercado lá na Venezuela, você tem que ir com o pacotão de dinheiro. Uma pessoa que vai no mercado lá na Venezuela, só ela já enche já todos os cofres de 10 mercados, entendeu? Porque precisa de muita nota, muito dinheiro para pouca mercadoria, entendeu? A mercadoria tá muito cara, é muita nota que é necessário para poder comprar, moeda extremamente desvalorizada, muito por conta disso daí, impressão de dinheiro, descontrole fiscal. Então é por isso que nesse ano que vai entrar, a gente precisa estar mais atento a como que anda a questão fiscal do Brasil e principalmente como que anda a questão envolvendo a impressão de dinheiro. Tá imprimindo muito dinheiro de forma não produtiva? Opa, pisa o pé no freio aí, seu governo, entendeu? Porque senão a economia vai pro buraco, e a economia indo pro buraco, todas as áreas da sociedade vai pro buraco também. Nós já fizemos um vídeo já falando sobre isso, da importância da economia de um país, entendeu? Na minha opinião, a economia é uma das principais áreas de um país, porque todas as outras áreas
só evoluem, só crescem, só desenvolvem se a economia estiver bem. Se a economia estiver mal, todas as outras áreas tendem a ir mal também, entendeu? E se tá tudo indo mal, então a nossa vida passa a ir mal também. Então, tendo isso em mente, já se inscreve no canal aí, deixa aquela ativada no sininho, like pra nós. Sempre você vai ver conteúdos que estejam relacionados a dinheiro, finanças, economia e negócios, tudo que esteja relacionado a dinheiro, você já sabe que você vai encontrar aqui nesse canal. Então já se inscreve, deixa aquele like pra nós, ativada no sininho, tem vários vídeos decentes aí pra você dar uma olhada, ver outros vídeos, por favor, e se junte a essa causa, porque juntos em breve você já sabe que nós seremos ricos.